Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos iniciando mais uma escola bíblica nesta noite e somos gratos a Deus pela oportunidade de poder estudar a Escritura. Eu sei que para nós, irmãos, que estamos acostumados a isso, ao templo que está sempre disponível para nós, não agora, né, que estamos nesse período de contenção, que estamos afastados, que estamos sob ainda essa ordem do poder público que nos impede de reunirmos, mas estamos muito acostumados ao templo, estamos acostumados à leitura, estamos acostumados a essas coisas que são corriqueiras para nós e que às vezes a gente não valoriza. A gente não valoriza a escola bíblica, não valoriza os cultos, as pregações, deixamos para fazer outras coisas, deixamos essas coisas para um outro momento que tiver. Algumas pessoas, infelizmente, nesse período que estamos vivendo agora de afastamento e que é necessário transmitir os cultos via rede social, muita gente está deixando de assistir aos cultos, deixando de cultuar, deixando de fazer parte, né, desse momento, porque acha que esse não é um tempo assim, esse não é um veículo autêntico, que o culto é sempre que nós só podemos nos reunir, só podemos fazer essas coisas, que só tem graça quando estamos reunidos na igreja. Mas acontece que há muitos irmãos nossos em outros lugares do mundo que não é por causa de uma doença, é por perseguição política, religiosa, por perseguição ideológica, não podem cultuar, não podem estar na igreja de forma alguma, nem igreja tem, não têm a Bíblia, alguns passam anos sem poder ler a Bíblia, apenas ouvem e o que eles ouvem eles guardam. Então a gente precisa valorizar aquilo que nós alcançamos, que o Senhor tem nos dado, porque pode chegar, irmãos, um dia, inclusive, que a gente também tenha essas mesmas dificuldades. Eu espero em Deus que isso não aconteça, mas se acontecer, o que vai ser dessas pessoas que não conseguem parar uma hora e meia, na frente da televisão, do computador ou do celular para ouvir a exposição da escritura, para ouvir, para participar de um culto, participar em família de um momento como esse? Não terá esses momentos, né? Algumas pessoas em alguns lugares do mundo não têm acesso à rede social. Então precisamos nos lembrar que Deus tem nos concedido algumas coisas, não como privilégio, mas como mais uma questão de responsabilidade. Se nós temos recebido, temos a obrigação de não só receber, mas também guardar e passar a outros. Que Deus nos desperte para essa missão que é nossa de não só ouvir, não sermos ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra de Deus. Amém? Quero também falar com os irmãos a respeito dessa situação que nós estamos vivendo mais uma vez na noite de ontem, à tarde de ontem. Hoje é terça-feira, na tarde de ontem, na segunda-feira, eu recebi o pastor Daniel me enviou o relatório, né, o decreto da Prefeitura Municipal de Jequié, determinando que não será mais, não vai continuar com as medidas, ou seja, nós continuamos ainda impedidos de nos reunir, ainda estamos sem autorização para participarmos do culto público. Então, continuemos orando pelos irmãos, orando por nossa cidade. Os casos estão aumentando, os casos graves estão aumentando, o poder público está um tanto quanto confuso, no mínimo, e eu espero em Deus que essas coisas passem logo, que principalmente essa questão da administração da nossa cidade, vamos orar pela nossa cidade para que Deus levante um administrador, irmãos. Alguém que olhe para essa cidade e deseje fazer dela uma cidade boa, organizada, bem administrada, porque recursos para isso tem, capacidade para isso tem. Eu espero em Deus que isso aconteça logo em breve. Não estou aqui apontando nenhum candidato, porque eu acho que também, não sei se vai ter alguém aí que possa fazer alguma coisa como essa, mas vamos orar para que Deus conduza tudo isso e que o Senhor nos abençoe com um bom administrador, porque faz muito tempo que a gente não sabe o que é isso. Muito bem, vamos ao que nos reúne, o motivo pelo qual estamos reunidos esta noite.
No final da nossa escola bíblica hoje, vamos orar pelos enfermos, orar pela irmã Delza, orar pelos irmãos que estão adoentados também, muitos irmãos ainda, muitas pessoas que estão internadas, que o Senhor estenda as suas santas mãos sobre eles. Então, no final da escola bíblica, vamos orar por esses irmãos. Amém? Quero te convidar a orar nesse instante para nós iniciarmos esse momento de leitura e estudo da palavra de Deus. Bendito Senhor e justo Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esta noite, Senhor, por ter nos concedido esse momento, esse dia, para estarmos na tua presença, para orarmos, para aprendermos a tua palavra. Senhor, nos ensina, Senhor, que o ensino de hoje, Pai Santo, seja relevante para nossas vidas, que mude alguma coisa nos nossos corações, que nos conduza de alguma forma para uma forma de vida mais autêntica e santa, Senhor. Que possamos viver o Evangelho. Senhor, nos ajuda a não sermos ouvintes esquecidos. Aplica a tua palavra aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo aplique essas coisas às nossas vidas, para que não sejamos apenas repetidores de textos, mas que sejamos daqueles que vão viver aquilo que falam, aquilo que ensinam. Senhor, nos ajuda a ouvir a tua voz no meio de tanto barulho, de tanta confusão, de tanta tribulação, de tanta gente dizendo tantas coisas, de tantas brigas, meu Senhor. Senhor, que a tua voz seja ouvida, mesmo com tanta zoada dessas pessoas. Nos ajuda, Senhor, a te ouvir, a ouvir a tua palavra. Nos ajuda a aquietar o nosso coração, Senhor, a nos silenciarmos, que nós aprendamos, meu Senhor, a nos manter em silêncio na hora certa, para ouvir a tua voz antes de falarmos. Nos ajuda a estar no teu caminho. Senhor, olha para os teus filhos, para os teus servos, que terão acesso a esse vídeo, a esse estudo, que as palavras aqui nesta noite possam edificar suas vidas, edificá-los e, quem sabe, Senhor, que o Senhor possa usar tudo isso que nós estamos fazendo para a transformação, para a conversão, para chamar outros ao arrependimento. Nós te pedimos, meu Senhor, fala conosco, nós te oramos por isso, que o Senhor nos conduza nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos diante do texto do livro de Êxodo. Quem está acompanhando aí, estamos estudando o livro do Êxodo, capítulo de número 31, e vamos para o verso de número 12. Capítulo 31, verso número 12, vamos até o final do capítulo 31, tá bom? Semana passada nós falamos sobre os artífices e a obra do tabernáculo, né? Sobre a arte, a beleza, o dom que Deus concedeu aos homens, a capacidade. Ele mesmo disse que ele capacitou alguns homens para fazer grandes obras de arte, para trabalhar com ouro, com pedrarias, com coisas que embelezariam o templo, que embelezariam todos os instrumentos, todos os utensílios que seriam utilizados no tabernáculo. E nesta noite nós vamos falar sobre a segunda parte desse capítulo 31, que começa no versículo número 12, tá bom? Então, se você já abriu a sua Bíblia, se você está com ela em suas mãos, me acompanhe, por favor. Essa é a tradução revista e ampliada, Almeida Revista e Ampliada, pode estar um pouco diferente da sua, mas a gente vai se entender. Êxodo capítulo 31, verso 12 a seguir. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do meu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é sábado do repouso solene. Santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua em suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou, e tomou alento.
E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Muito bem. Bom, eu quero te chamar só a atenção aqui para uma organização de assuntos para que você possa compreender o livro do Êxodo. O livro do Êxodo, assim como acho que todo livro que você for ler, você deve prestar atenção que é uma divisão natural do livro e às vezes o autor ele faz uma divisão que vai organizar os assuntos até ele chegar ao assunto principal que ele quer. O livro do Êxodo é um livro sobre a saída, lógico. A palavra Êxodo significa saída. E o povo de Israel está saindo do Egito. É essa saída do povo, é a formação do povo de Israel como povo de Deus, como povo de Israel, como nação, que até então não eram, era um povo tribal, era um povo pequeno, era uma tribo que tinha vindo de Abraão. Então aqui eles estão começando a tomar forma. Então o livro do Êxodo vai contar essa história. Mas Êxodo tem uma divisão natural também. Essa divisão natural, ela acontece de uma certa forma que eu vou tentar usar aqui o próprio esboço da Bíblia para mostrar a vocês como é essa divisão. No primeiro momento, do capítulo 1 até o capítulo de número 14, você vai ver Deus mostrando que Israel estava no cativeiro, a morte de José, a morte de José, o passado tempo, né, uma geração depois de José, um outro governante, uma outra dinastia assume o governo do Egito, que não conhecia José, escraviza o povo de Israel. Então, esse primeiro momento é o momento que está mostrando as dores do povo de Israel e Moisés sendo levantado como libertador, até o capítulo 14. Até o capítulo 18, que é quando Moisés então vai começar a ser organizado, a ser chamado, a ser colocado como um líder que vai fazer com que o povo entre na Terra Prometida. A partir do capítulo 19, que o povo já atravessou o mar, já está do outro lado, já está caminhando pelo deserto, vão acontecer então Deus vai chamar Israel para fazer a aliança de Moisés, ou a aliança mosaica. Essa primeira aliança, essa aliança que é feita por Deus com o povo através de Moisés, você começa a ouvir ela no capítulo 19 até o capítulo 24. Aqui no capítulo 25, que nós começamos a estudar faz pouco tempo, onde nós estamos, é dentro do texto que nós estamos, nós vamos ver então Deus passando as instruções, não só de como o povo deve se comportar, não só a lei, como se costuma dizer, civil e moral, não só como o povo deve se comportar com relação às outras nações e com relação a eles mesmos, entre eles, mas uma ampliação dos mandamentos que é dado a Moisés. Moisés recebe as 2 tábuas com os mandamentos, os 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos se desdobram em toda a organização de Israel, em toda a organização social, moral e religiosa de Israel. Então Israel agora sabe como é que deve se comportar por causa da lei do Senhor. O Senhor chama Israel, liberta Israel, escolhe Israel para ser nação, que vai mostrar ao mundo quem é o Senhor, o Criador, e eles recebem agora também instrução de como eles devem se comportar. Nós estamos então no capítulo 31, que é o final dessas instruções. Deus veio dando instruções a Israel através de Moisés durante todos esses capítulos. Principalmente lá do capítulo 19 até aqui, o capítulo 31, você está vendo Deus falando com Moisés como é que o povo deve se comportar. E aqui Moisés sobe ao monte e no alto do monte ele recebe as instruções de como fazer o tabernáculo, de como fazer os utensílios, de como deve ser o culto, de quem deve ser ordenado, a família que vai ser separada. Tudo Deus diz que deve ser feito conforme o modelo que ele está mostrando. Nada deveria ser feito por conta própria. Tudo feito conforme o modelo que Deus deu. Ok. No capítulo 31, né, eu já falei aqui que ele começa falando sobre... Bom, já que Deus falou com Moisés tudo que deveria ser feito, quem vai fazer isso? Ora, Deus já preparou pessoas para fazer isso. 2 homens que foram separados e cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria,
que Deus deu talento, dom, para fazer trabalhos artesanais. Eles eram capacitados por Deus para fazer esses trabalhos. Então, esses homens fariam essas coisas. E aí, é interessante que no versículo 12, o texto começa a tratar de outra questão. Deus chama a atenção, no final de tudo isso aqui, Deus chama a atenção para o dia do sábado. Ora, vem falando sobre o tabernáculo, sobre o templo, sobre o sacerdócio, e aí no final do capítulo 31, quando ele termina de falar esses assuntos, que ele encerra a reunião com Moisés, ele fala com Moisés: agora não se esqueça dos meus sábados. Lembre-se de guardar os meus sábados. Versículo 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Bom, eu já falei várias vezes sobre o sábado, sobre por que não guardamos o sábado, as linhas de interpretação sobre guardar o sábado ou não. Existem muitas linhas protestantes que guardam o sábado, não só adventistas guardam o sábado, mas tem outras linhas também. A maioria dos protestantes entendem que não é necessário, que é um sinal entre Deus e Israel, e baseado no Novo Testamento, principalmente nos ensinos de Jesus e dos apóstolos, não vemos por que nós teríamos a obrigação de guardar um dia específico. Esse dia é separado para o Senhor. Mas o princípio básico aqui é o que nós devemos extrair. Então eu não vou me ater a se guarda, se não guarda, o que é, o que não é, o que a Bíblia fala sobre o sábado no Antigo e no Novo Testamento. Eu quero chamar a sua atenção para o essencial, porque às vezes a gente fica muito preocupado em discutir questões teológicas, periféricas, e se esquece do principal. Porque eu posso ganhar debates e continuar vivendo uma vida artificial. Então, é melhor que a gente aprenda o princípio e aplique o princípio do que ficar brigando a vida toda para provar quem está certo e quem está errado. Então, qual é o princípio aqui do capítulo 31 e do verso 12? É o mesmo que está já no capítulo 20, quando o quarto mandamento determina que guardarás o sábado. Está implícito lá em Gênesis, no princípio, quando o Senhor descansa, entre aspas, no sábado. Está evidente, a partir dos profetas e de todos os comentários que vão vir após esse momento aqui, de que o povo de Israel abandonou o Senhor, abandonou seus sábados. Até em Malaquias, que é o último dos profetas, você vai ver a lembrança desse ato aqui, do ato do povo de Israel ter deixado o sábado do Senhor. Pois bem, o que é que o povo de Israel está fazendo e qual é o chamado de Deus? Deus chamou Israel para ser povo particular dele, propriedade particular, um povo próximo a ele. Ele é o seu Deus e o povo de Israel seria seu povo. Eles se recorreriam a ele, mas eles também mostrariam o caráter de Deus, falariam sobre qual é o caráter de Deus e quais são os projetos de Deus e a vontade de Deus. Eles fariam a vontade de Deus e mostrariam isso para os demais, para aqueles que estavam ao seu redor. Pois bem, quando o povo de Israel, então, abandona o Senhor, eles não abandonam primeiro o sábado. Eles abandonam o Senhor. E o princípio que fica aqui é o mesmo que nós vamos ver lá no capítulo 20 do livro do Êxodo. Mesmo capítulo 20, pegue sua Bíblia aí, volte lá comigo. Capítulo de número 20. Verso de número 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem teu animal, nem o forasteiro nas tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra.
o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O princípio está aqui. Por que o povo deveria ter um tempo para Deus? Tirar um dia para o Senhor. Por que o povo deveria trabalhar para o seu próprio sustento durante um grande período, mas parar um dia para um culto ao Senhor, para louvor a Deus, para descansar? É interessante que a palavra sábado significa apenas descanso. É só isso. Sábado é descanso, é parar, certo? É aquele argumento que, sabe, vi muita gente falar, não, porque o domingo não é o dia do Senhor, porque em inglês o domingo é Sunday, é dia do sol, porque foi Constantino que estabeleceu o dia de domingo para o povo adorar, porque é um dia pagão, é uma adoração ao Deus Sol e tudo mais. Isso tudo não tem fundamento, sabe? Não tem porquê, eu não sei porquê se fala essas coisas. Isso não tem fundamento nenhum. É costumes que estavam acontecendo há muitos anos que, na verdade, se tornou legislação porque já era costume do povo. Os cristãos já faziam isso, já se reuniam no domingo desde a ressurreição de Jesus. Nunca deixaram de fazer isso. Não foi Constantino que mandou que guardasse o domingo, tá certo? Então, o princípio que sempre foi guardado e que se estabeleceu é que era necessário ter um tempo para Deus. Bom, você nota que o capítulo 20 até aqui o 31 são os mandamentos do Senhor, são as coisas do Senhor. Deus está falando como é que o povo deve entrar para cultuá-lo, como é que o povo deve se comportar, como é que os sacerdotes devem se comportar, como é que os levitas devem se comportar. E no final ele diz então que o povo deve guardar um dia para ele, um dia separado para descansar e para louvar a Deus, para agradecer a Ele por tudo que Ele fez. Ou seja, o Senhor está ensinando o povo a como agradá-lo, a como ter uma relação com Ele. De que maneira nós podemos ter uma relação com Deus? Quero então trazer esse princípio para nós. Bom, nós temos muitas dificuldades com relação a tempo. Muito. Todos nós, não vou colocar todos porque todos é uma coisa assim, sabe? Todo mundo, todas as pessoas. Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com o tempo, porque a conversa que está nos nossos lábios é: não tenho tempo. Eu não posso porque eu não tenho tempo. É interessante que nós estamos vivendo um ano atípico. Para a maioria de nós, eu acho que nem para a maioria de nós, mas meu pai que tem 87 anos diz que ele nunca viu nada parecido. Então é uma coisa inédita na própria história do mundo moderno, né? Do mundo pós-moderno. Sei lá em que estágio nós estamos. Mas há um momento aqui que nós estamos vivendo que a gente para pensar agora. Ora, se nós sempre falamos que não tínhamos tempo, que nós tínhamos muitos compromissos, que tínhamos muita coisa para fazer, que tínhamos muito trabalho, que tinha muita coisa, que havia muitas obrigações, muitos trabalhos, muitas coisas para fazer. E agora? Não teve que parar? Não teve que pisar o pé no freio e dizer: não, eu não posso ir, por quê? Porque eu não posso sair, porque as coisas não estão funcionando como antes. Eu não posso fazer reuniões, não posso fazer festa, eu não posso viajar, eu não posso marcar compromissos, eu não posso fazer reuniões e mais reuniões e mais reuniões. Esse pragmatismo, essa ideia de que eu só estou sendo alguma coisa a alguém se eu estiver ocupado, se eu estiver fazendo alguma coisa, eu parado, eu estou perdendo tempo. Essa ideia, que é uma ideia modernista, que é uma ideia de que você precisa estar sempre em ação, em atividade,
porque seu corpo é uma máquina, porque você não pode parar, ela é contrária à ideia, por exemplo, que os filósofos gregos tinham da ociosidade criativa, que está em muitas linhas hoje de... tem muito coach que gosta de falar disso, viu? Esquece, tá? Mas essa ociosidade criativa é o ato de você parar para pensar, para refletir, para meditar e tomar as decisões corretas. Nós estamos muito apressados. E quando Deus fala que por 6 dias nós devemos trabalhar, no sétimo devemos parar para descansar, porque é o dia que Ele abençoou, note, é o dia que nós devemos parar. É um dia para parar. É um dia para dizer, hoje eu não vou trabalhar. Por quê? Porque hoje é um dia que eu vou dedicar à minha família, à minha casa e ao meu Senhor. Não necessariamente nessa ordem. Mas é um dia que eu devo dedicar ao Senhor, à família e à minha casa. Isso não é interessante porque a gente tem uma noção de que só estamos servindo ao Senhor se negligenciarmos outras coisas. Mas o costume, e é o que o Senhor vai ordenar aqui, é que as famílias se reunissem nesse dia. Havia o louvor comunitário, havia adoração comunitária, todos iam para a adoração, mas quando eles voltavam, eles se reuniam em família. Como, por exemplo, vai ser na Páscoa. Na Páscoa, as famílias vão se reunir. É o ajuntamento de família. Tempo para família. Tempo para pensar. Tempo para meditar. Tempo para orar. Tempo para estar com Deus. Tempo para ficar em silêncio. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Nós dizemos que não temos tempo para nada. Quem é que está certo? Nós ou a Bíblia? Em Eclesiastes diz que é possível ter tempo para tudo, porque tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Ele não está falando ali de tempo nesse sentido que eu estou dizendo aqui, de que vai chegar, tem a hora certa de cada coisa, mas que essas coisas vão acontecer na vida de todo mundo. Que esses tempos vão vir na vida de todo mundo. Mas é interessante que a gente não para pensar que há um tempo certo para as coisas. Há um tempo determinado para tudo. Há um tempo para que as coisas aconteçam. E nesse meio dessas coisas todas, o nosso tempo não pode ser roubado de Deus. Nós não podemos roubar do tempo de Deus. Nós falamos muito, ou nós não, né? Eu praticamente não falo nesse assunto. Mas se ouve falar muito sobre dízimo, sobre ser fiel no dízimo, sobre a fidelidade no dízimo, sobre a fidelidade nas ofertas. Mas pouco se fala na fidelidade do tempo. É preciso ter tempo. É preciso usar tempo para a glória de Deus. Usar nosso tempo para a glória de Deus também faz parte do mandamento. Note que os mandamentos eles estão divididos em 2 tábuas. Tá? Eu vou chegar no final do texto aqui e a gente vai ver isso. Deus coloca para Moisés 2 tábuas. Se a gente for fazer uma divisão natural, a gente nota que Jesus perguntando ao fariseu, ora, você conhece os mandamentos? E mais tarde, um dos fariseus vai dizer assim, Senhor, qual é o maior mandamento? Então ele vai responder dizendo, olha, o resumo, né, dos mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. É o que está em Deuteronômio, e é uma espécie de resumo, de condensação daquilo que está nos 10 mandamentos. A primeira parte dos mandamentos é relacionado a Deus. A segunda parte dos mandamentos é relacionado ao próximo. Na primeira parte dos mandamentos, você tem lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não terá outros ídolos diante do Senhor, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guardarás os sábados do Senhor, os 4 primeiros. O quinto, ele inicia os mandamentos com relação ao próximo. Honra teu pai e tua mãe, porque para que sejam para que sejam longos os teus dias sobre a terra. E aí ele segue dizendo, não matarás, não roubarás, não furtarás.
essas sequências de mandamentos da segunda parte, ela está ligada aos mandamentos que dizem respeito ao próximo. Então, a Deus e ao próximo. Na relação com Deus, o último do mandamento é tempo para Ele. Guarde tempo para Deus. Tenha tempo para Deus. Ah, mas como é que você tem tempo para Deus? Ah, não, é porque eu tiro lá uns 10 minutos antes de sair, eu faço uma oração para Deus me guardar na minha estrada. Então, olha, irmãos, não é desse tempo que estamos falando. Note que os discípulos passaram 3 anos e meio vivendo com Jesus, convivendo com Jesus. O tempo deles era integralmente de Cristo. E aqui eu quero chamar a atenção de mais um fator. Quando nós reagimos a essa questão de não guardar o sábado, não parar totalmente no sábado porque não entendemos que esse mandamento seja para nós, acontece o oposto, que acaba se tornando também extremo. Qual é o oposto extremo? Eu não tenho tempo nenhum. Eu trabalho de segunda a segunda, de 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias. Então não tenho tempo nenhum. Então meu tempo passou de um dia da semana separado para 0. Como eu não preciso guardar dia nenhum, eu não guardo tempo nenhum. Então são 2 extremos. E esse é o perigo de nós negligenciarmos as coisas do Senhor por causa da ideia de que nós não temos obrigação. Eu acho que é coisa de brasileiro. O brasileiro é assim, se você não tem essa obrigação, ele logo entende que ele não tem obrigação de fazer nada. Se você diz a ele que ele não precisa fazer uma coisa, ele entende que ele não precisa fazer coisa nenhuma ali. É impressionante isso. Então a gente entende que, já que não precisamos guardar o sábado, a gente não precisa guardar dia nenhum, não precisa ter tempo nenhum. Então o que os cristãos fazem? Normalmente pega no domingo, que é o dia que a gente separa para estar na igreja, para estar com o Senhor, para descansar. Pega o domingo e usa o domingo inteiro em um monte de coisas, com a família, vai sair, vai passear, faz um monte de coisa. E acha que 2 horas de culto é suficiente para uma espécie de, não, eu estou pagando aqui meu pedágio, estou pagando meu imposto de Deus. 2 horas de culto por semana é suficiente. Agora então que nós estamos assim, por vídeo, tem gente que não para esses 45 minutos para assistir um vídeo como esse. Então nós estamos com a dificuldade a gente tem uma dificuldade de lidar com a questão da aplicação daquilo que a Escritura nos ensina. Se eu não preciso guardar isso porque é um sinal entre Deus e Israel, mas eu preciso ter tempo, separar tempo para o Senhor. Eu preciso dedicar minha vida a Ele. E aí entra um outro fator. É o fator de que nós não estamos mais vendo pessoas sendo vocacionadas para o ministério. Quando eu falo vocacionar para o ministério, eu não estou falando dessa vocação que a pessoa fala assim, não, olha, eu vou abrir uma igreja ali porque Deus me chamou para ser pastor. Não estou falando isso aí, não. Eu estou dizendo, daqueles que a gente encontrava antes, de jovens dizendo, olha, eu tenho um chamado missionário. Eu quero me preparar para trabalhar na obra missionária. Eu quero ir para um seminário. Os seminários estão vazios, irmãos. Os seminários estão vazios. Os cursos teológicos, graças a Deus, têm tido uma melhora. Agora, por conta dessa questão toda do Covid-19, tem todo mundo parado. Mas as videoaulas, os cursos que nós alcançamos no YouTube, são muito bons. Então, você tem muito material, muita gente participando. Mas é muito difícil, você não ouve os jovens falando de vocação. As pessoas acham que ser cantor gospel é vocação. Isso não é vocação, não. A gente tem que ter a gente não percebe mais as pessoas dedicadas ao Senhor, entregues a Ele, porque deixou de ter um dia para ter nenhum dia, quando deveria ter todos os dias, quando deveria ser toda a sua vida,
quando deveria ser toda a sua existência, todo o seu tempo. Nós deveríamos dar tudo ao Senhor. É interessante que no cantor cristão, o hino, tem um hino que diz que tudo entregarei, sim por ti, Jesus, ó Cristo, tudo deixarei. Às vezes a gente canta isso, mas a gente não pensa sobre isso. Se a gente não consegue separar um dia para servir o Senhor, quem é que está cantando dizendo que vai deixar tudo para servir ao Senhor? As vocações parece que desapareceram. A vocação pastoral, a vocação missionária, a vocação diaconal, de desejo de apenas servir, de fazer o trabalho do cuidado da igreja, de trocar a lâmpada da igreja, de consertar uma porta que está ali. Essas coisas que parecem tão simples, mas que são coisas que deveriam nos dar algum prazer. Não prazer apenas, mas prazer por estar fazendo alguma coisa que diz respeito às coisas do Senhor. Parar para conversar com alguém sobre o Evangelho. Essas coisas deveriam nos animar o nosso coração. Se o Senhor estabeleceu para Israel, estabeleceu na sua lei, que deveríamos guardar um dia, separar um dia para descanso e para louvor do nome dele, nesse dia não se deve trabalhar, nesse dia não se deve pensar sobre dinheiro, sobre ganhar. Nós vivemos num mundo onde parece que se a gente não ganhar hoje, a gente vai perecer. Nós não confiamos mais no Senhor que nos sustenta. Deixamos de confiar no Senhor que nos sustenta. Estamos confiando na força do nosso braço, na nossa capacidade, na nossa inteligência. O princípio que fica desses mandamentos, do mandamento do sábado, é: descanse no Senhor, exalte o Senhor em todo o seu tempo e lembre-se daquilo que Deus fez através da sua vida e use isso para glorificar a Ele e para mostrar a outros a grandiosidade do nome do Senhor. Então, olhe para esse texto, lembrando-se do princípio dele. O tempo pertence ao Senhor e há tempo para todas as coisas. Mas dentro de tudo que você tem que fazer, Deus deve ser prioridade. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não estará em lugar nenhum dela. Entende? Em segundo lugar, o texto no finalzinho aí, versículo 18, diz o seguinte: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Muito bem. Quem assistiu aqueles filmes épicos, né? Do raio saindo lá da nuvem e riscando na pedra e ficando os mandamentos em hebraico. Né? Dava até emoção, né, quando você via aquela cena. Pois é. Então o Senhor entregou a Moisés as 2 tábuas contendo a lei, o decálogo, né, os 10 mandamentos. Aqui nós temos também que parar e prestar atenção no que está sendo dito aqui. Quando terminou de falar com Moisés, Deus entregou a Moisés as tábuas do mandamento. Então aqui o assunto para o qual Deus tinha chamado Moisés para ir até o alto do monte Sinai, Deus agora já estabeleceu o que é que ele tem para fazer. Deu a Moisés as suas obrigações. Deu a Moisés as orientações. Por último, ele dá a Moisés as 2 tábuas da lei. E essas tábuas, o texto enfatiza que foram 2 tábuas entregues por Deus, pelo Senhor, a Moisés. E o Senhor escreveu. Foi ele que escreveu nessas tábuas. Foi o próprio Deus que escreveu nas tábuas o mandamento que ele deu. Tábuas de pedra. Ou seja, eram 2 pedras talhadas que foram esculpidas e ali foi gravado os mandamentos do Senhor. Então,
Quando a gente olha para esse texto, e nós imaginamos essa cena de Moisés recebendo essas duas pedras, essas duas tábuas, e de tudo que ele ouviu, de tudo que ele viu, de tudo que o Senhor disse a ele que deveria fazer, temos que voltar e saber, lembrar, tudo isso que está acontecendo é o Senhor que está falando. Aí nós vamos nos lembrar também do que nos é ensinado no Novo Testamento. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é apta para para nos corrigir, para nos edificar, para nos ensinar, para nos redarguir, a palavra que eu estava tentando lembrar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído na palavra. Nós precisamos olhar para esse texto e entender que esses textos são textos inspirados por Deus. E a inspiração de Deus, a inspiração do Senhor na Escritura, no escrever do texto, é uma inspiração direta. É interessante que muitos comentaristas hoje dizem, tentam dizer que não foi Moisés, que isso aqui é uma lenda, que é um mito, que essa história foi criada para nos dar uma lição moral, que não é literal, que Deus não falou com Moisés cara a cara, que essas tábuas não existiram, que isso é só uma forma de dar força à narrativa, à história. Acontece que se nós dissermos que não é aqui literal, que Deus não falou com Moisés literalmente, que Deus não entregou duas pedras nas mãos de Moisés literalmente, nós estamos dizendo que todo o restante do texto também é igualmente mito. E quando eu digo que tudo aqui é uma história inventada para nos trazer alguma lição, a Escritura perde a força. A Escritura perde o poder. A Escritura perde a capacidade de ser a palavra de Deus. E aqui é o próprio Deus que chama Moisés e lhe mostra as coisas. Moisés não está tendo um sonho, Moisés não está tendo uma visão, Moisés não está imaginando coisas, Moisés não está sentado numa roda de amigos inventando uma história, sentado tentando escrever um romance. Moisés está obedecendo a um chamado e o próprio Deus está conduzindo toda a história. Tudo que está acontecendo é o próprio Deus conduzindo. Deus está falando com Moisés, Deus está falando com o povo e é Deus falando o tempo todo. É Ele se mostrando o tempo todo. É Ele se revelando o tempo todo. Por isso que Pedro, na sua segunda epístola, 2 de Pedro, capítulo 1, verso de número 21, está tendo aqui, 20 e 21. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos de número 20 e 21, diz assim: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está dizendo aqui é que não podemos imaginar, entender, pensar que a Escritura que nos foi dada, que nos foi transmitida, ela é de inspiração humana. É de Moisés, é de Paulo, é de Pedro, é a história de Lucas. Não é de particular interpretação porque não foi produzida por homens. O que Pedro está dizendo é confirmando que está em Êxodo capítulo 31. Esse texto que nós estamos lendo. Após ter falado tudo isso, o Senhor entregou a Moisés as tábuas com as pedras, as duas tábuas de pedra com todo o decálogo, porque nesse texto, nesse momento, é o próprio Deus entregando ao seu povo a maneira como eles devem viver na sua presença. É uma relação pessoal. É um Deus pessoal falando pessoalmente com o seu povo. Não é uma entidade, não é uma invenção, não é um fantasma. É o próprio Deus que entra na sua criação e fala com as suas criaturas. Fala conosco. Deus se revela a nós. Deus se mostra a nós através da sua palavra, através daquilo que está escrito. O testemunho que fica para nós. Precisamos nos lembrar desse testemunho. Nos lembrar de tudo que nos é ensinado. Porque é esse ensino que ficará para nós. É esse ensino que nos corrigirá dos nossos erros.
nos corrigirá com relação à maneira como nós usamos nosso tempo para a glória de Deus e nos corrigirá com relação ao que nós lemos, pois aquilo que nós lemos não é nós não vamos interpretar conforme nós mesmos entendemos, mas conforme está escrito e conforme toda a Escritura. Então olhamos para toda a Escritura e diante de toda a Escritura somos edificados em Cristo por causa da revelação geral, de tudo que está falado, de tudo o que foi mostrado desde Gênesis até Apocalipse. Toda a Escritura divinamente inspirada. Deus falando do início ao fim. Deus se revelando do início ao fim. Deus se mostrando a nós através da sua palavra, através de ações dentro da história. O Deus que criou todas as coisas entra na história que ele mesmo conduz, mas ele entra no meio dessa história e nos conduz por ela. Ele se apresenta dentro da história em várias situações. Por isso que a Bíblia tem um período tão longo de textos escritos, para que nós entendamos que Deus está no controle de todas as coisas e desde o princípio ele quis se revelar. Ele se revelou desde o início. Ele se revelou a Moisés, mas não só a Moisés. A revelação do Senhor foi completa em Cristo Jesus. O que de Deus se pode conhecer, ele o revelou em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a, ouvindo esses textos, olhando para tudo isso, aprendemos que a palavra de Deus tem poder de nos conduzir pelo caminho correto. E que a palavra de Deus é a palavra de Deus. É o próprio Deus falando conosco. Se alguém não acredita, se alguém zomba, se alguém diz que esse livro é só mais um livro como outro qualquer, tudo bem. Não vou brigar por isso não. Acontece que este livro não é um livro qualquer. Eu não posso colocar esse livro, por exemplo, ao lado de um livro de Paulo Coelho e dizer que tem o mesmo peso, porque não tem. Né? Eu não vou dizer que este livro tem o mesmo conteúdo e a mesma importância de qualquer outro romance, porque não é. Este é um livro totalmente diferente. A palavra de Deus, revelada a nós, se mostra em toda a narrativa da história humana. Deus falou conosco. Que Deus nos abençoe, o Senhor nos guarde, nos conduza em seus retos caminhos, nos ajude diante de tantas dificuldades e de tantas labutas da nossa vida, né? Que a palavra de Deus nos conduza em amor e graça. Vamos orar nessa noite, orar para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento e nesse momento também vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, por aqueles que necessitam das nossas orações, por aqueles que necessitam, que precisam que o Senhor interfira. Se for da vontade de Deus, Ele fará. Se for para a glória de Deus, Ele fará. Vamos orar então. Amado Deus e justo Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por essa noite estarmos na Tua presença, por Tua palavra, Senhor amado. Meu Deus, por tamanho poder e graça revelado no Sinai, revelado através de Teu servo Moisés. Por essa glória, Senhor, que o Senhor mostrou ao povo de Israel no deserto, por tudo que o Senhor mostrou ao povo. Senhor amado, nos ajuda a, diante de tamanha graça, de tamanho poder, estarmos preparados, estarmos edificados, fortalecidos em Ti. Senhor, que ao nosso coração cambalear, se no momento que a gente pensar em desistir, que o nosso coração volte-se, Senhor, a Ti, e olhe para esses textos, e olhe para essas palavras, e se lembre de quem é o Senhor, se lembre do Deus a quem nós servimos, o Todo-Poderoso, que tem todas as coisas em suas mãos, e que não perde coisa alguma, e que está à frente de tudo aquilo que está acontecendo, que conhece todas as coisas. Pai Santo, muito obrigado, porque o Senhor tem nos conduzido nesse tempo, nessa história, nesses caminhos. Nos ajuda a olhar para isso e a estarmos descansados no Senhor. Descansar na Tua graça, no Teu amor, na Tua fidelidade. Amado Deus, toma nas Tuas mãos os Teus filhos, os Teus servos, aqueles que necessitam da Tua graça, meu Pai. Que o Teu imenso amor esteja sobre cada um deles. Pai amado, nós oramos especialmente por nossa irmã Edelza, que está internada, meu Senhor. Que a Tua mão poderosa a alcance e continue abençoando Tua serva,
fortalecendo, curando dessa enfermidade, dando forças, meu Senhor. Faça-se a tua vontade, ó Deus. Esperamos em ti, confiamos no Senhor, porque o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações, é o Deus que age com misericórdia, apesar de nós não merecermos. Pai amado, que a tua serva se sinta fortalecida nesta noite, que ela possa estar pronta a te servir em nome de Jesus, que o seu coração esteja descansado em ti, meu Senhor. Olha pela família dela também, Pai amado, que eles sejam fortalecidos nesse tempo, que possamos estar fortalecidos um no outro, meu Senhor amado. Que como igreja possamos também estar ao lado dos irmãos para os fortalecer. Os demais também, Senhor, que estão enfermos, que estão passando por dificuldades, que estão com necessidades também agora. Pai, que as tuas mãos santas os alcance, que a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre eles. Olha por aqueles que estão solitários, que estão se sentindo perdidos, que estão se sentindo tristes, que estão perdendo, Senhor amado, para o pecado, que não conseguem vencer os vícios, que não conseguem vencer as lutas do dia a dia, que não conseguem, meu Senhor, enxergar a esperança no final de toda essa estrada. Que a tua mão os guie, Senhor. Ilumina, Senhor, o seu entendimento. Senhor, ilumina os seus caminhos para que eles possam compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Dá graça a eles, que eles possam andar nesse caminho pacientemente até o dia de alcançarem a vitória, se não aqui na eternidade. Bendito Deus, toma nas tuas mãos nossas vidas. Nos ajuda, nos orienta, nos fortalece. Tem misericórdia desse país, deste povo. Senhor, que no meio de tudo isso que está acontecendo, que eu sei que está sob teu controle, que os homens venham a se converter, Senhor, que eles se arrependam, que eles se lembrem que o Senhor é Deus, que eles deixem os seus pecados, deixem as suas idolatrias, deixem a sua soberba, deixem a miséria de seus corações e se arrependam e se entreguem a Ti. Bendito Pai, fortalece os nossos corações contra as tentações, contra o mundo, contra tudo que está ao nosso redor, Senhor, que tenta nos impedir de caminharmos. Nos ajuda, Senhor, a continuar firmados em Ti, para a glória do Teu nome. Ser conosco, nos abençoa, nos fortalece, nos enche da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus aqui abençoe a todos os irmãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre, irmãos.